do site Marcelo Auler, do 247. Queria que o senhor, com a sua experiência de político, faz campanha desde a década de 80, tentasse nos explicar como é que seu adversário dá tanta escorregada, comete tantas barbaridades, tem comportamento pedófilo, chama os pobres de criminosos, os nordestinos de analfabeto, e não se mexe nas pesquisas. As pesquisas mostram que ele continua com os mesmos índices. Como que se explica isso? Nós precisaríamos chamar algum dono do Instituto de Pesquisa para explicar como se explica isso. A verdade é que o nosso adversário tem uma máquina poderosa de contar mentira. Ou seja, não é pouca coisa a rede que o meu adversário utiliza para vender monstruosidade, para contar mentira e para se explicar. Se você pegar essa situação das meninas de Brasília, sabe, ele levantou 1h da manhã para fazer uma live tentando se explicar o que aconteceu, tentando desmentir o que ele mesmo tinha confessado. Porque o que ele fez está contado num vídeo por ele mesmo. Né? Ele foi na casa achando que as meninas eram prostitutas, quando, na verdade, ele ficou assustado com a repercussão. Eu não sei o que o Conselho Tutelar vai fazer em Brasília. Ele conseguiu até convencer. O Brasil é fantástico. O Brasil é fantástico, porque nós temos um presidente que reconhece a embaixadora de um país que o cara não é governo. É inacreditável que a embaixadora da Venezuela seja a embaixadora indicada pelo Guaidó. Ou seja, ela não representa nem a Venezuela, nem o Guaidó, que não é mais nada na Venezuela, e ela continua sendo tratada como se fosse embaixadora. O que eu sei é que ele utilizou essa embaixadora para tentar convencer as meninas de conversar com ele, com a família dele, para tentar demover as meninas para elas contarem uma coisa favorável a ele. Ele tem essa capacidade, e eu acho que a rede social dele é muito grande. Nós estamos... Eu acho que a nossa rede também é uma rede muito boa, mas é muito difícil a gente competir com robôs. É muito difícil. A questão do nordestino, eu fui uma pessoa que fiquei, pessoalmente, fiquei ofendido, porque eu sou nordestino e acho que se faz uma avaliação errada do povo nordestino há pelo menos 300 anos. E eu acho que os companheiros que estão no Nordeste, os companheiros que moram no Rio de Janeiro e são nordestinos. Esses dias, quando eu fui a Belfort Roxo, no ato lá no campo, eu perguntei quem era que era nordestino ou que tinha parente. 80% das pessoas ou eram nordestinos ou tinham parente no Nordeste. Eu espero que essas pessoas, no dia da eleição, lembrem aquilo que o presidente falou e votem no 13. Essa é a minha expectativa, eu tenho batido nisso. Tenho tentado mostrar as coisas equivocadas que ele fala. Por exemplo, quando ele fala do auxílio emergencial de R$600 e o Bolsa Família era 190, se o Bolsa Família tivesse sido reajustado pelo Temer e por ele, sabe, o Bolsa Família já estaria quase a R$700. Então, eu acho que é importante que a gente reconheça a capacidade do exército de miliciano dele de fazer os enfrentamentos na rede social. Eu acho que a gente não tinha cultura, a gente não tinha experiência, o Brasil não estava habituado com isso. E tem boato aí de várias pessoas que dizem que a equipe do Beno veio para o Brasil para tentar ajudar na última semana o nosso adversário. De qualquer forma, Marcelo, eu acho que, mesmo assim, nós vamos ganhar as eleições. Eu acho impossível ele tirar a diferença numa semana, mesmo fazendo as loucuras que ele faz, as mentiras que ele conta e criando os casos que ele criou. Nós vamos continuar com a nossa campanha do jeito que a gente estabeleceu, que é fazer o segundo turno. Eu já visitei muitos estados, pretendo visitar mais alguns estados, não sei se a gente vai vir no Rio de Janeiro. A gente estava prevendo uma grande passeata no Rio de Janeiro na sexta-feira, porque eu imaginei que o debate seria no sábado, mas o debate vai ser na sexta, então o Rio de Janeiro perdeu a grande passeata da sexta-feira. Mas é isso, Marcelo, nós sabemos como é que ele age, nós enfrentamos na rede. Agora, a verdade é o seguinte, ninguém estava preparado para enfrentar a monstruosidade de uma rede mentirosa, sabe? E mente com a maior disfarçatez, ou seja, no debate na televisão, ele mente. Antigamente a gente dizia, o cara mente e não fica vermelho.
sabe? O cara é um mentiroso, sabe? Muito, mas muito profissional nas mentiras. Muito. Ele mente com a maior disfarçatez. Ele não está preocupado se eu estou sabendo que é mentira, se você está sabendo que é mentira, ele conta as coisas dele. E é isso que nós vamos enfrentar daqui para frente, sempre tentando dizer que nós não vamos fazer o jogo rasteiro que ele pensa que vai nos levar. Nós não vamos entrar no lamaçal que ele quer nos jogar. Nós vamos continuar tentando convencer o povo brasileiro de que nós somos a melhor opção para o país, de que nós temos uma experiência acumulada, não apenas a experiência do Lula, do PT, mas a experiência de um Alckmin que foi durante 16 anos governador de São Paulo, para a gente poder retomar a economia. Você veja que a primeira-ministra da Inglaterra renunciou. E renunciou porque ela não tem tamanho para enfrentar o problema econômico que a Inglaterra tem. E nós, então, temos que ter consciência que nós temos um legado que nos dá credibilidade para mostrar que a gente vai ser capaz de resolver os problemas desse país, que são mais difíceis hoje do que eram em 2003, quando eu ganhei a primeira eleição. Candidato, bom dia aqui no fundo. Rogério Coutinho, da TV Globo. Bom dia. Eu queria fazer duas perguntas relacionadas a propostas. O Rio de Janeiro e o Brasil como um todo sofrem com o problema das facções criminosas, especialmente o tráfico de drogas. Queria saber do senhor qual a proposta para o enfrentamento às facções criminosas no país. E a outra pergunta é que algo que o senhor já comentou, que é a questão do emprego. Como é que o senhor pretende fazer essa geração de emprego, fortalecer essa geração de emprego? Qual a proposta do senhor? Olha, com relação às atividades criminosas, nós temos no nosso programa a proposta de criar o Ministério de Segurança Pública. Esse Ministério de Segurança Pública não será conflitante com a responsabilidade que o governo do Estado tem em cuidar da polícia do Estado. Mas nós queremos criar o Ministério de Segurança Pública para que a gente possa, inclusive, combater o tráfico de armas, o tráfico de drogas nas nossas fronteiras. Nós vamos ter que construir policiais especiais, ou seja, ter uma nova polícia nacional que possa, sabe, dar conta do recado. Quando nós estávamos discutindo, eu tinha recebido o presidente da Bolívia, o Brasil tem 3 mil quilômetros de fronteira com a Bolívia. E ele estava dizendo para mim, presidente Lula, se o senhor ganhar, nós vamos ter que cuidar da fronteira para evitar o tráfico de armas, o tráfico de droga. Agora, não precisa mais se preocupar com o tráfico de armas nas fronteiras, porque os decretos do Bolsonaro liberou armas para todo mundo. E quem está adquirindo armas não são as pessoas honestas desse país, não são as pessoas de família nesse país, não são os trabalhadores desse país. Quem está tendo acesso à arma, que antes era obrigado a invadir um arsenal da Marinha, do Exército, da Aeronáutica ou da Polícia Militar do Estado, hoje não. Hoje o narcotráfico e o crime organizado vão livremente comprar armas, pode comprar quantos fuzis quiser, pode comprar contra a metralhadora, pode comprar contra as pistolas e pode comprar milhares de cartuchos. Ou seja, isso não pode ser feito para o bem, para as famílias que trabalham, para as famílias que vivem em paz. Não interessa comprar armas. Quem tem que ter arma boa para poder enfrentar o crime organizado é a polícia, não é o cidadão comum. Então, o que o Bolsonaro fez foi liberar armas para que o narcotráfico tenha acesso, sem precisar roubar a arma da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Militar do Rio de Janeiro ou de São Paulo, comprando legalmente as armas deles, sabe? E fazendo com que aumente o número de tiros de violência nesse país. Nós vamos, com o Ministério da Segurança, nós vamos estabelecer um novo padrão de controle. Não é possível que a gente não tenha nem o controle das armas que são vendidas nesse país.